Olá, sejam bem-vindos ao site do refisdacrise.com.br. E o nosso interesse, conforme nós colocamos aí no site, é transmitir as principais informações relacionadas a esse parcelamento especial, bastante diferenciado, concedido pela Lei 11.941 de maio de 2009. Um dos pontos que nós temos mais sido questionados pelos contadores, pelos clientes, empresários e pelos nossos alunos se refere, por exemplo, à questão das fases do refis. Há muita confusão em torno desse assunto. Há contribuintes e contadores, advogados, entendendo que já até o dia 30 de novembro de 2009, todos os débitos já devem ser apontados, identificados no refis, o que não é verdade. O que essa Lei 11.941 criou foi uma divisão em duas fases do chamado refis da crise. Até o dia 30 de novembro de 2009, vence o prazo para os contribuintes aderirem ao refis. É o que nós estamos chamando de fase da adesão. É a fase em que o contribuinte apenas vai informar a Receita que pretende entrar no refis, sem, porém, identificar quais sejam ou quais são tais débitos. Somente numa outra fase, que ainda não tem prazo, o prazo ainda não foi aberto, isso será feito através de uma norma, provavelmente uma portaria conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria, que vão abrir então um prazo para que os contribuintes, aí sim, identifiquem, apontem quais são os débitos que ele, contribuinte, pretende incluir no refis da crise. Há expectativas que isso se dê apenas em meados de 2010 e não agora em 2009. A única observação que nós fazemos com o advento aí da Instrução Normativa 968 de 2009 é que para os débitos que até então não estão confessados, os débitos que ainda não foram declarados, esses débitos sim precisarão ser pelo menos declarados até o dia 30 de novembro de 2009. Então, muito cuidado, a gente orienta que você que está interessado no refis da crise, entre aí no nosso manual do refis ou também no nosso no item da legislação e estudem atentamente a Instrução Normativa 968 de 2009, que explica melhor isso que nós estamos falando. Então, portanto, a gente precisa deixar bem claro que são duas fases. A fase da adesão e a fase da consolidação, ou seja, o momento em que os débitos serão identificados. Um outro ponto que é importante a gente destacar é com relação às modalidades de parcelamento. Também um outro grave equívoco cometido pelos contribuintes, empresários, contadores e advogados é que o refis seja um parcelamento, que não é verdade. O refis contempla conjuntos de parcelamentos, que vão variar primeiramente de acordo com o órgão responsável pelo débito. Haverá um parcelamento diferenciado entre Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa é a primeira divisão que há e cada um desses órgãos terá um parcelamento diferente. Dentro desses órgãos também haverá outras subdivisões. Os débitos previdenciários, de um lado, ou seja, aqueles débitos referentes ao INSS, as contribuições sobre a folha de salário, de um lado, e de outro lado os débitos não previdenciários, por exclusão, imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL e IPI. Também será objeto de um parcelamento diferenciado aqueles débitos que a gente está chamando de débitos virgens, ou seja, nunca foram parcelados anteriormente, e por outro lado também ganhará um parcelamento diferente os reparcelamentos, ou seja, aqueles débitos que já foram ou ainda estão ativos num parcelamento comum, ordinário, que entraria o parcelamento simplificado, o PAES, o PAEX ou o Refis 1 de 2000, cada um desses parcelamentos anteriores ganhará um parcelamento diferenciado no refis da crise. Por fim, também terá um parcelamento diferenciado os débitos oriundos do aproveitamento indevido do crédito-prêmio do IPI. Então, muita atenção com relação a essas nossas observações.